Fala, segundo ano do Colégio Curso Aplicação. Aqui quem está na sua telinha é o professor Rodrigo Alberoni para mais uma aulinha de filosofia especial para vocês. O assunto da aula de hoje é Hobbes, a natureza humana e o Estado. Mas, professor Alberoni, nós já falamos sobre isso em sala de aula. Sim, falamos sobre uma parte do pensamento político de Hobbes. Faltou a outra parte. Então hoje eu vou relembrar o que nós falamos e dar continuidade a esse assunto tão importante, que é o pensamento filosófico político de Hobbes. Antes de eu começar a explicar esse conteúdo, eu vou sair da frente do quadro, você aproveita, pausa o vídeo, copia no caderno, que é muito importante, que já já eu volto. Fala galera, professor Alberoni está de volta. Vamos começar a falar sobre isso? Beleza, antes de eu começar a falar, tá bom, eu vou explicar. Vocês estão olhando esse desenho aqui pensando, Alberoni, que tosqueira é essa aí, que desenho horroroso é esse? Galera, me dediquei ao melhor que eu consigo fazer, eu desenho mal pra caramba, mas por que eu coloquei esse desenho? Porque ele é importante. Ah, eu vou ter que desenhar isso no caderno? Não, você vai lá no Google, digita lá, Leviatã, Thomas Hobbes, que vai aparecer a capa do livro. E vai ter uma imagem muito parecida com essa aqui que eu fiz, e é muito importante você entender essa imagem. A partir daí você consegue desenvolver uma resposta sobre a teoria política de Hobbes, beleza? Já já eu explico a imagem. Segura aí. Então vamos lá. Hobbes, a natureza humana e o Estado. O primeiro passo para você entender Hobbes é buscar entender como Hobbes entende e analisa a natureza humana. É muito parecido com Maquiavel. Lembra da nossa aula de Maquiavel? Maquiavel dizia que o homem, por natureza, era o quê? Mau, egoísta, invejoso, não é isso? Hobbes concorda com Maquiavel, só que ele vai além. Ele quer entender filosoficamente por que a natureza do homem é dessa forma. E a partir dele desenvolve o conceito do determinismo mecanicista, ou seja, que o homem ele é movido pelos sentidos. E esses sentidos podem gerar desejo, né, que vai gerar um prazer, ou aversão, um nojo, um asco, que vai gerar um distanciamento. Beleza? Então tudo aquilo que através dos sentidos nós sabemos que gera prazer, felicidade, você vai querer ir atrás. Aquilo que te causa um nojo, uma aversão, você, gente, se afasta. Beleza? Então o homem ele é movido pelo desejo, pelas relações de poder também. Ele deseja, ele almeja ter mais do que o outro. Uma visão egoísta que Maquiavel já dizia e Hobbes corrobora. Beleza? Ele concorda. Então dentro dessa ideia, Hobbes entende que o homem é um ser insociável, ou seja, ele não nasce sabendo viver em sociedade, não é da nossa natureza, nós somos individualistas e egoístas. Porém, essa questão da individualidade humana e da busca pelo prazer, do desejo constante, do poder, acaba gerando um estado de guerra de todos contra todos, segundo Hobbes. O que é isso? Se eu e outro indivíduo nós queremos o mesmo objeto porque ele nos causa prazer, nós vamos entrar em conflito pelaquele objeto. E é aí que mora o problema, porque o outro pode me matar para ter aquilo que gera prazer a ele. E aí, a partir desse momento, do que vale a minha liberdade total se eu não tenho mais a minha vida? Então, essa natureza humana, segundo Hobbes, dificultava o próprio evoluir da humanidade. Porque você deveria estar o tempo todo preocupado com a ação dos outros ou também agindo em benefício próprio sem levar em consideração o outro. Então isso seria o estágio de guerra de todos contra todos. Lembra da frase? O homem é o lobo do homem. Ou seja, o homem é o principal obstáculo, o principal inimigo do próprio homem. É necessário superar esse estado de natureza humana egoísta, má, movida pelo desejo. É necessário superar essa guerra de todos contra todos para que o ser humano possa ter uma vida melhor. E daí vai nascer uma convenção, algo criado artificialmente pelos homens na visão de Hobbes, que é o contrato social. Ou seja, os indivíduos devem abrir mão de sua liberdade total, de todo o seu individualismo, para garantir a ele mesmo uma vida melhor. Ou seja, prolongar a sua vida, garantir a própria evolução da humanidade. É necessário criar uma estrutura artificial de poder político para garantir a ordem humana. Então é necessário que esse homem renuncie ao estado de natureza para viver em sociedade. Ou seja, é necessário que seja criado um estado
com leis e com regras morais também, que ele vai chamar de leis da natureza. Ou seja, a ideia de que o ser humano deve buscar a paz, abrindo mão de sua total liberdade, garantindo o poder ao Estado. E a partir daí também vão surgir vínculos morais, uma noção do que é certo e errado, justo e injusto, que vai começar a moldar essa sociedade artificial que está sendo criada a partir do contrato social. Só que para garantir essa ordem, para garantir, que esse estado de guerra de todos contra todos não retorne, para garantir a paz é necessário alguém muito, mas muito poderoso, tá vendo? Não é o meu caso. Legal? Essa ideia de poder, eu tô brincando, não é de força física, e sim a partir de um contrato social. E aí o Hobbes vai lembrar de quem? De uma figura bíblica que é o grande monstro marinho do Leviatã. Mas espera lá, Beroni, você acabou de falar que é através de um contrato social. E como assim o governante deve ser um monstro marinho poderoso? Não, ele está falando de uma ideia de poder absoluto. Quando ele olha o indivíduo que detém o poder, ele lembra lá do monstro marinho bíblico, um monstro em que todos se curvavam ao seu poder. Porque esse Estado, ele deve ter poder absoluto, ele deve ter controle total sobre essa sociedade para garantir a paz. Então, por isso que a capa do livro do Hobbes está lá, o Leviatã, e tem um rei grandioso representando poder. Beleza, galera? Então, o Leviatã representa o poder absoluto do Estado. É óbvio, quando a gente estuda Hobbes e história principalmente, a gente fala que ele é um teórico do absolutismo monárquico. Mas a sua teoria não serve apenas para o absolutismo monárquico, beleza? A gente pode falar dela na aristocracia, na democracia. O que ele está dizendo é, na visão de Hobbes, para um Estado garantir o que é melhor para os seus súditos, é necessário que esse Estado tenha poder absoluto, independente dele ser uma monarquia absolutista ou não. Para ele é importante qualquer tipo de Estado que ele tenha poder absoluto. E esse Estado com poder absoluto, ele deve agir com um claro objetivo de desenvolver o bem comum. Então, se você tem um Estado com amplos poderes e ele não está governando de acordo com o interesse de todos, não está realizando o bem comum, aí sim esse Estado pode sofrer consequências, ele pode ser retirado, pode ser derrubado. Agora, fora isso, é necessário que esse Estado tenha todo o poder absoluto para garantir a paz e o bem de todos. Essa é a função do contrato. O indivíduo está abrindo mão de sua total liberdade, cedendo a sua liberdade ao Estado para que ele organize essa sociedade e garanta a paz, evitando a guerra de todos contra todos. É só você pensar o período político em que o Hobbes viveu. Ele viveu na Inglaterra do século XVII. Estão ocorrendo as revoluções inglesas, um período de confronto político constante que acaba afetando quem? O governo, que vai cair na Inglaterra. Então Hobbes, ele olha esse estado de guerra de todos contra todos que ele está vivendo, que é uma guerra civil, e fala, isso não está certo. É necessário um Estado que seja absoluto e garanta a paz, evite guerras pelo poder, disputas internas. Por isso que Hobbes entende que o melhor modelo é a monarquia absolutista, porque ele entende que uma família real, ela governa pensando no bem dos súditos, porque quanto mais os seus súditos se desenvolvem, crescem, enriquecem, mais poderosa fica essa família real. Ao contrário, por exemplo, da democracia, que pode gerar disputas internas pelo poder, que vão enfraquecer a própria sociedade. Isso, visão do Hobbes. Beleza, galera? Então, dentro dessa ideia, eu botei uma observação aqui que está resumindo essa minha última fala. No absolutismo monárquico se articulam harmonicamente o interesse público e o interesse pessoal, ou seja, o interesse da família real acaba sendo o mesmo interesse da população, ou seja, o desenvolvimento e o enriquecimento de todos, na visão de Thomas Hobbes. Beleza, galera? Para fechar nossa aulinha, vamos olhar aqui o que eu disse, que é a ilustração que está na capa do Leviatã de Hobbes. Então, o que eu quero que vocês reparem? Olha o corpo desse governante. Ele é formado por pessoas, no meu caso, bonecos de palitinhos e carinhas sorridentes. Por que o corpo dele é formado por pessoas? Porque o seu poder emana do povo através do contrato social. Os seus súditos estão concedendo a ele o
poder. Legal? Numa mão ele tem uma espada. A espada representa o monopólio da violência. Ele pode utilizar a força militar, a força policial, como forma de garantir a ordem. Do outro lado, nós temos o cetro real, representa o quê? O poder desse Estado. Ou seja, esse rei tem o controle do uso da força, ele tem o controle do monopólio da violência e também tem o poder político em suas mãos. Ele tem um Estado absolutista. E qual é o modelo político que o Hobbes defende? A monarquia. Aqui está a coroa. E aqui, olha como esse governante ele é grandioso. Olha como ele olha para as montanhas, para as árvores, as casinhas. Porque esse governante deve ser absoluto, está acima de todos para garantir o bem comum. Galera, finalizamos aqui a nossa aulinha sobre Thomas Hobbes. Espero que vocês tenham gostado. Beijão!